Uma alteração ocular nos animais é a alteração de cristalino, também chamado de lente. O cristalino, ou lente, é uma estrutura que compõe o olho. Quando esse cristalino fica opaco, ocorre uma alteração ocular no olho desse paciente e esse paciente vai apresentar aí dificuldades para enxergar. A catarata é uma doença caracterizada pela opacificação do cristalino. Para entender melhor sobre as cataratas, é importante saber a anatomia do olho, que é a base de estudo para entender as alterações oculares. Aqui na figura se tem a córnea, que é a parte transparente do olho, constituída por uma fina e resistente membrana. A conjuntiva, que é uma camada fina também, a pupila, que é o ponto preto do olho, a íris, que é a parte colorida do olho, a íris engloba a pupila. A pupila é o círculo pequeno do olho. O corpo ciliar, o cristalino, também chamado de lente, é o que está atrás da pupila e da íris. O cristalino ou lente é um disco transparente localizado atrás da íris, com a função de realizar a acomodação visual, pois pode alterar a sua forma para garantir a focalização da imagem, ajudar a focar a imagem do que o animal está vendo. Por isso que uma alteração nessa lente vai prejudicar a focalização na imagem e assim se enxerga mal. O cristalino deve ser transparente, então caso houver uma alteração nessa lente, deixando ele mais opaco, e isso pode ser feito através de rupturas das fibras que compõem o cristalino, ficando então um cristalino opaco. Aí se diz que o animal está com catarata. Então ocorre uma ruptura, uma quebra das fibras que compõem a lente, e essa ruptura vai deixar opaca a lente, e isso vai prejudicar a visão desse animal. Hoje eu vou falar sobre a catarata, a sua classificação. Eu vou priorizar a catarata diabética, que é uma das mais importantes. Vou falar sobre o seu diagnóstico e o seu tratamento. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fácil Aprender, um canal sobre o mundo da medicina veterinária. Hoje eu vou explicar sobre a catarata, que é uma alteração ocular no cristalino e que afeta vários pacientes caninos e felinos. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreve no meu canal, já que dessa forma é a única forma que o YouTube oferece esse vídeo para mais estudantes como você. Então me ajuda a difundir essa informação que é muito importante para a nossa área. Para entender melhor sobre as cataratas, antes é primordial saber dos componentes da lente. A lente, ou cristalino, é biconvexa, ou seja, tem dois lados convexos. Então tem dois lados curvos arredondados. É avascular, ela não tem vaso sanguíneo, e ela é formada pela região nuclear, pela região lamelar, e tem uma membrana que vai cobrir a lente na região anterior e posterior. O tamanho dela é variável e a possibilidade dessa lente ter catarata tem diversas etiologias, diversas causas. Primeiro, se tem uma ruptura do arranjo da lente. As lentes estão compostas por fibras, então se tem uma ruptura, uma quebra dessas fibras. E essas fibras vão adquirir cor, vão ficar opaca, e isso vai impedir o bloqueio da luz. O que se vê chega na córnea, passa pela pupila, é codificada, vai até a lente e da lente vai para o nervo óptico e depois vai para o sistema nervoso central. Se existe uma opacificação na lente, não tem essa condução. E assim, dessa forma, o animal tem uma diminuição da visão, até mesmo a perda da visão. Fatores genéticos ou exógenos, que são agentes externos, podem favorecer o aparecimento da catarata. Pacientes com pais que tiveram cataratas apresentam chance sim de desenvolver cataratas na sua vida. Lesões, traumas na lente também favorecem a catarata. Esses traumas vão favorecer a ruptura das fibras das lentes. E doenças podem afetar o cristalino, como é o caso de pacientes com diabetes. A diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina. A insulina é um hormônio que regula a glicose no sangue. Esse é o quadro de classificação das cataratas caninas com base na maturidade. Existem vários tipos de cataratas, com suas áreas envolvidas. O primeiro aqui do quadro é do tipo incipiente, de 10 a 15% envolvidas, e o reflexo de fundo e a visão estão presentes.
A catarata é imatura quando se tem mais de 15% de envolvimento. Pode-se ter um entumecimento, ou seja, uma projeção da lente. Então se tem áreas normais e opacas. O reflexo do fundo e a visão são presentes. Aqui já é mais evidente a opacificação, mas se consegue ver a íris. A catarata madura tem um comprometimento 100% da lente. Dessa forma, o animal não enxerga mais e não tem como realizar o exame do fundo de olho. Então é ausente o reflexo de fundo e a visão. Aqui se tem a completa opacificação do cristalino. A hipermatura é uma evolução da madura, onde se vê uma constrição e por isso ela tem o seu tamanho reduzido. O animal não consegue enxergar e o reflexo do fundo está totalmente comprometido. Se vê normalmente obscurecido e aqui está mais concentrada a opacificação. Então essas são as cataratas caninas. Existem outras alterações oftálmicas importantes na área da medicina veterinária, como a blefarite. A blefarite é a inflamação das pálpebras. O ectrópio é outra, alteração. Entrópio, protusão da terceira pálpebra. Eu fiz um vídeo sobre essas 4 alterações oculares. Eu vou deixar o card aqui do lado e aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, caso você quiser se aprofundar aí no assunto, é só assistir. Agora, voltando aqui, a catarata diabética ocorre em pacientes diabéticos. No olho do animal, uma quantidade de glicose que chega no olho passa pela via do sorbitol. Essa via começa com a glicose se transformando em sorbitol e depois esse sorbitol se transforma em frutose. No animal normal, o açúcar que entra no globo ocular, pouco desse açúcar faz a via do sorbitol. Essa via do sorbitol corresponde somente a 5% aí de um animal normal. Ou seja, acontece muito pouco em um animal normal. Então não se tem o desenvolvimento da catarata. Agora, em um animal diabético, quando se tem uma hiperglicemia, ou seja, muito açúcar, muita glicose, muita quantidade de glicose se transforma em sorbitol. Então vai ter muito sorbitol. A via do sorbitol aumenta, mas ela aumenta muito. E essa via vai produzir muito sorbitol, que é um álcool hidrofílico. O álcool hidrofílico atrai a água. Ela tem afinidade por água. Então a água ela vai ir onde estiver o sorbitol, que é o álcool hidrofílico. Quando esse álcool lá presente na câmara anterior do olho, ele chama a água, e isso faz com que aumente o volume de água dentro ali da câmara anterior. Isso vai fazer com que se tenha uma pressão na lente, essa é a lente, uma pressão na lente. E assim vai ter uma ruptura das fibras da lente, por conta de um aumento do volume de água. E isso acontece tanto na câmara anterior do olho, quanto na câmara posterior do olho. Então vai aumentar a câmara anterior e a câmara posterior por causa da água. E isso vai pressionar a lente de ambos os lados. E assim vai acontecer a ruptura das fibras da lente, Então, com a ruptura da fibra da lente, se tem uma opacificação da lente do animal quando este apresentar aí diabetes. Então, o diagnóstico ele é feito observando o fundo do olho, onde se faz com a dilatação da pupila, e o oftalmologista deve saber aí diferenciar catarata de esclerose de lente. Mas eu não vou me aprofundar aqui nesse assunto. Em relação ao tratamento, o tratamento clínico não é efetivo, então o tratamento eficaz é somente o cirúrgico, onde vai ser feito a remoção da lente e a substituição de uma nova lente. No pós-operatório é usado corticoides tópicos e corticoides sistêmicos, caso for necessário, antibióticos e atropinização tópica, que é o uso do medicamento atropina, para ajudar na dor. Agora me conta se você já chegou a ver um desses casos aqui que eu falei lá no seu estágio. Conta que eu quero saber. Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Então era tudo isso que eu tinha que falar para vocês. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu estou no Instagram como @FAAprender, me segue lá. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos. Compartilhe este vídeo com os seus colegas de sala. Até o próximo vídeo, tchau!